Seja por opção ou necessidade, cada vez mais profissionais têm aderido ao trabalho freelancer. No episódio de hoje, você conhece as vantagens e desvantagens desse modelo. Olá, pessoal! Eu sou Camila Lourenço e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Flexibilidade de horário, liberdade para viajar, possibilidade de atuar em áreas diferentes. O modelo de trabalho freelancer pode até parecer atrativo, mas tem grandes desafios. Para entender quais são, hoje eu converso com a Adriana Gomes, coordenadora nacional de carreira e mercado da ESPM, e Mariana Malvesi, psicóloga, psicanalista e professora da ESPM. Sejam bem-vindas ao Lifelong Cast, Adriana e Mariana. Para a gente começar contextualizando aqui a nossa conversa, eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente o que define um trabalho que segue o modelo freelancer e quais são as principais diferenças para o CLT. Bem, eu acho que eu vou dar um papo inicial aqui. Bem, o que diferencia o freelancer do CLT é que, assim, geralmente o freelancer é uma pessoa autônoma e ela tem autonomia aí para buscar os projetos que são mais interessantes para ela, tem mais liberdade para esse trabalho. E o CLT, ele é regido por um consolidado de leis, né? E ele tem que seguir as normas da legislação. E, geralmente, ele tem um horário fixo, ele tem uma classificação aí, né, de trabalho que faz com que ele siga a legislação. E o freelancer não, ele é um profissional que tem mais liberdade, mais autonomia para o seu trabalho. Uhum. Eu defino assim. Eu concordo com o que a Adriana colocou, eu acrescentaria só que o freelancer, ele tem, nessa questão da autonomia, ele que vai correr atrás do trabalho e dos projetos. Uhum. No caso de um funcionário, vamos chamar assim, tradicional CLT, muitas vezes não é que ele não cria projetos, mas a demanda vem da instituição a qual ele está subordinado. E no caso do freelancer, não, ele que tem que correr atrás dos diversos projetos ou clientes. Perfeito. Vocês já até comentaram, mas assim, claro que a gente vai ter prós e contras das diferenças, né, dos modelos de trabalho. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho em relação ao freelancer, quais são as vantagens, né, desse modelo do que as pessoas que trabalham como CLT, e comentassem se é realmente uma forma mais flexível de trabalhar do que considerando as pessoas que são nômades digitais. Seguramente é mais flexível, né? Eu acho que isso a gente pode entender como um aspecto positivo. Também dentro do que a gente falou anteriormente, na hora que o profissional vai buscar o projeto ou o trabalho, ou as instituições, né, para vender o serviço dele, ele vai de acordo com o que é o projeto pessoal de carreira. Então, acho que isso é um aspecto positivo. Na contramão, a gente ganha estabilidade. Que a CLT, como a Adriana falou, né, são um conjunto de leis que regem e que dão várias garantias que o freelancer tem que abrir mão, né? Como a Mary falou, eu acho que a parte mais desafiadora do freelancer é ter que correr atrás dos projetos e entregar. Então, se tem, por um lado, a autonomia e a independência e a flexibilidade, que é o que, na verdade, eu acho que chama a atenção das pessoas que optam por esse tipo de trabalho. É justamente mais flexibilidade, mais autonomia, mas, por outro lado, tem a questão da insegurança em relação à questão financeira. Então, enquanto o freelancer tem que matar um leão por dia e fazer toda a parte de cobrança, a parte administrativa, né, do negócio, porque tem emissão de nota fiscal, tem toda essa questão mais burocrática, ele tem essas outras vantagens que para muita gente funciona bem. E para outras pessoas acaba não funcionando porque ele tem que ser muito mais organizado, assim, em termos da gestão do seu tempo, tem que ser muito mais organizado em relação às finanças,
porque há meses que ele vai ganhar muito, meses que ele não ganha nada eventualmente, ou ganha muito pouco. Então, ele tem que ter essa habilidade na gestão financeira também. E, em contraposição com o CLT, ele tem todas as garantias aí que a lei prevê, né? E isso dá uma garantia de que, assim, todo mês aquele dinheiro vai entrar. Então, para trabalhar financeiramente com o fluxo financeiro, fica um pouco mais seguro, né? Mais seguro. Perfeito. É importante considerar tudo isso, né? Sim. E eu queria saber de vocês, assim, quais tendências ou mudanças que vocês imaginam para o futuro nesse modelo de trabalho e se existem áreas em que isso vai ser mais comum, quais são e por quê? Olha, eu entendo que hoje a gente já vê, né, Mari, que o pessoal da área de tecnologia, principalmente, eles têm muito mais facilidade para trabalhar como freelancer, né? Então, tem o pessoal que trabalha com mídias sociais, tudo que está relacionado ao digital tem uma facilidade maior para o trabalho como freelancer. E, assim, acho que os mais jovens também estão optando mais por esse tipo de relação de trabalho, por conta da autonomia e da flexibilidade que pode oferecer. Não quer dizer que a pessoa trabalhe menos, né? Sim, não. Eu acho que isso a gente tem que considerar. Porque Às vezes trabalha até mais, né? Às vezes trabalha até mais, porque como ele tem que ainda gerar os clientes, né, para que ele mantenha um fluxo de trabalho contínuo e consiga manter, assim, se manter financeiramente, as atividades mais voltadas para o digital, então designers, digitais, o pessoal de mídias social e marketing, e o pessoal de tecnologia, os desenvolvedores, são aquelas atividades que, na minha percepção, têm um apelo maior para esse tipo de trabalho. E também, né, acho que lá atrás, quando a gente começou a ouvir falar de freelancer, era uma lógica que era um bico. E se a gente for pensar em termos de tendência, né, o que vem, se a gente olhar as estatísticas, é uma atividade que vem crescendo, dada a instabilidade, flexibilidade que o mundo do trabalho vem exigindo, transformações digitais, etc. Então, vem crescendo. Eu diria que difícil alguém hoje se assumir como um bico, né? Quer dizer, eu sou um profissional, presto um serviço como freelancer, mas é isso, é uma escolha dada as mudanças no contexto do ambiente de trabalho, né? Era chamada gig economy, né? Isso, gig economy. Que, na verdade, assim, de bico em bico, né? Isso. Que, assim, eu nem considero bico mesmo, não sabe? Mas acho que quando surgiu lá atrás, era a ideia que eu estou numa transição entre uma atividade e outra. Inclusive, existe essa expressão, né? Eu estou fazendo um bico. Exato. E hoje a gente não estou fazendo bico, eu sou um freelancer. Ele se considera já, porque, e outra vantagem que eu acho, né, Mari, é que a pessoa, quando ela vai ganhando reputação com a qualidade do trabalho dela, porque, assim, eu acho que quem se estabelece como freelancer e que consegue se sustentar dentro dessa relação com o trabalho, são pessoas que têm muita competência naquilo que faz. Muitas empresas buscam profissionais que vão só para resolver problemas específicos e essa pessoa acaba desenvolvendo uma reputação dentro do mercado e bons profissionais com qualificação e competência conseguem se estabelecer dentro dessa relação. Se a pessoa é mais ou menos, não entrega tão bem, não cumpre prazos, por exemplo, já fica difícil manter. Então, não é uma coisa assim, freela e é quando eu quero, né? Tem um comprometimento grande, são profissionais muito bem qualificados e que conseguem se manter dentro dessa relação. São estilos, né? Acho que não é para todo mundo também. E até uma coisa, Adriana, que você comentou foi sobre a questão financeira. E que também isso pode gerar uma ansiedade, você precisa de uma organização maior. Queria até que vocês comentassem aqui algumas dicas para quem está começando nesse modelo de trabalho, nessa questão financeira, assim. Porque a gente sabe também que tem, como vocês falaram, projetos que às vezes você pode ter um mês que você está ganhando mais, outro que você está ganhando menos. O que vocês diriam, assim? Começaria por planejamento, né? Acho que é o primeiro passo. E eu também diria se conhecer no sentido tanto as tuas demandas de recurso financeiro, mas o que você precisa para exercer
um bom trabalho como profissional. Então, formação continuada, estudar, networking, como a Adriana falou, para eu poder prospectar. Então, você tem que colocar isso numa lógica de tempo que diz respeito à questão financeira, mas não somente. Né? Isso. Eu concordo plenamente. Planejamento é tudo. Porque às vezes as pessoas elas se aventuram querendo ser o tal do nômade digital, né? E esquece desse pequeno detalhe, né? Então, às vezes ele consegue um projeto que remunera muito bem e aí ele fica um tempão sem trabalhar e depois tem que correr atrás e assim, e sem continuidade de entregas de qualidade, essas pessoas dificilmente conseguem se manter. Então, assim, cuidado com as ilusões, né? Porque assim, eu vou ter mais flexibilidade. É que nem ser empreendedor do próprio negócio, né? Sim. Você trabalha muito, muito, né? Não é assim, eu vou ser meu próprio patrão, não vou dar mais satisfação. Tem que ter muito planejamento, porque não é tão facinho assim, como muitas vezes pode parecer, ou como mentores, né, digitais costumam vender uma vida de facilidades e liberdades, quando, na verdade, existe muito comprometimento, entregas de qualidade, tem que estar, acho que sempre um passo à frente do que a média do mercado está para ser um profissional que tenha relevância, que seja desejado pelas empresas. Que seja recomendado, né, pelos clientes, para outros clientes. Exato. Ter a habilidade do relacionamento interpessoal. Porque, assim, não basta só entregar um bolo maravilhoso. Você tem que fazer a venda do bolo, tem que fazer o marketing do negócio, tem que se vender. E, assim, é uma habilidade que nem sempre todo mundo tem tão bem desenvolvida. Né? Se você não souber, você vai precisar pelo menos de alguém que venda por você, né? Sim. Exatamente. E aí o seu dinheiro já vai fracionando, né? Você vai ter que pagar alguém para te ajudar nisso. É isso aí. A gente falou desse lado positivo, de você ter mais liberdade, flexibilidade, conseguir escolher projetos que tenham mais a ver, às vezes, né? Se você tiver essa habilidade toda, né, para você conseguir escolher os seus projetos, mas a gente sabe que também existem dificuldades na vida de quem escolhe ou tem a necessidade de ser freelancer. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para as pessoas quais são os maiores desafios para quem trabalha dessa forma. Bom, acho que a gente comentou, né, a questão do planejamento, né, a instabilidade financeira, e o se vender, né, de prospectar constantemente. Acho que isso é um desafio bastante real e que exige do freelancer, do profissional, uma atenção constante, o que significa que eu posso estar entregando um projeto numa empresa, enquanto eu estou tentando fazer uma venda no próximo. Então, tem uma questão de eu estar atuando em várias frentes simultaneamente, né? Quer dizer, eu não posso somente entregar aqui e virar essa página, fingir que eu não preciso me preocupar com o próximo mês, né? Então, eu diria que esse é um desafio muito grande. E também, só para finalizar, se adaptar à cultura, ao modelo de gestão dessas várias empresas às quais eu posso estar prestando serviço. Posso estar trabalhando num ambiente mais formal, semana que vem eu estou num ambiente mais informal, um grupo de pessoas que exigem maior detalhes, outro menos. Então, também exige essa flexibilidade pessoal de se adaptar a várias instituições diferentes. Além de tudo isso que a Mari falou, que eu endosso, acho que isso é o que realmente são desafios bem, bem grandes mesmo para quem atua como freelancer, eu penso que a gestão do tempo é um fator bem desafiador para pessoas que pensam que, assim, vou ter liberdade total e fazer, né, vou trabalhar da praia ou vou viajar o país enquanto trabalho. Tem um desafio bastante grande da organização do tempo. Então, por exemplo, eu tive clientes que eram nativos digitais e freelancers. Então, vou trabalhar na França, depois vou trabalhar na Alemanha. Tem uma questão tecnológica de adaptação dos equipamentos, da adaptação da cultura, organização do próprio tempo em relação às suas entregas. Então, nem sempre as pessoas são tão organizadas assim, elas precisam adquirir esse hábito de se entra dentro do planejamento, mas eu faria essa pontuação em relação à gestão do tempo, né? Seja para projetos nacionais ou internacionais, que é outro desafio, né? Por conta do fuso horário, por conta da questão cultural também, que a Mari falou. E
E eu acho que são esses os maiores desafios mesmo. E lidar com o financeiro, porque, sinceramente, eu penso que o que afeta mais e que pode desanimar até muitas Sim. pessoas que queiram trabalhar como freelancer é a questão da gestão financeira, do fluxo de entrada e que entra também, né? Volta no planejamento, isso aí também entra no planejamento. Mas como se organizar financeiramente para esses períodos de pico de trabalho, Isso. que às vezes tem muitos trabalhos numa época e nenhum trabalho em outra, né? Então, a pessoa tem que ser muito organizada também financeiramente e se quer ter essa moeda internacional, né? Essa vida que vem uma vida glamourosa de países, assim, também tem que ter esse entendimento do financeiro muito bem feito. Em relação a notas fiscais, cada Sim. país tem as suas regras financeiras. Então, assim, não é tão simples quanto aparenta ser. Então, É entre o só pedir planejamento. demissão e... E agora eu vou viver por conta e risco. É bacana, né? Porque ele tem um apelo de liberdade Sim, que, sim. de fato, não existe, né? Ele não tem um patrão só, ele vai ter vários patrões. É uma coisa que você comentou do fuso horário, porque de repente a pessoa está em outro país ou trabalhando para um outro país, e aí Sim. você tem que ficar ali se ajustando a um horário completamente diferente. Sim. E eu achei também uma coisa interessante que a Mariana falou, é a questão da adaptação. Porque você vai ter que estar o tempo inteiro ali se acostumando assim, ao jeito que os clientes gostam de fazer as coisas, das entregas, do horário. Isso também é um desafio, né? Tem que ajuste constante, né? Entra na soft skill. Então, não Isso, adianta só ele ser excelente tecnicamente naquilo que ele faz, que é o que a Isso. gente pensa, né? Que esse é um profissional que tem uma competência técnica diferenciada. Ele precisa desenvolver muitas soft skills para poder se dar bem nesse trabalho. Então, entra a comunicação, habilidade de negociação, trabalho com equipes diferenciadas, né, de culturas diferentes o tempo todo. Então, tem que ter uma resiliência também, né? Sim, também. Muito grande. E entregar tudo direitinho, né? Porque você pode estar viajando enquanto você está ali sendo freelancer, mas se não entregar... não. Aí não te recontratam, né? Exatamente, Acabou. é uma vez só. E ainda queima o seu filme no mercado, então é complicado. Exatamente. É uma construção. Eu penso que não serve para todo mundo esse modelo, mas tem pessoas que se adaptam muito bem. E ok, né? Eu acho que essa é uma possibilidade e uma tendência que pode, por exemplo, para pessoas mais velhas, né? Consultores, por exemplo, que não querem ter uma carga de trabalho tão intensa, pode pegar um projeto, depois outro. Então, eu acho que isso funciona bem também, porque a gente está vivendo mais, né, Mari? Sim. E vamos ter que trabalhar mais. Então, o freelancer para pessoas mais sêniores, por exemplo, pode ser uma excelente alternativa como um complemento de renda na maioridade fica boa. Na aposentadoria. Isso, aposentadoria. Isso aí. Às vezes porque você vai se aposentar, mas não quer parar completamente. Claro. Então, é melhor do que ter aquela carga horária diariamente ou, enfim, da forma que as empresas estabelecem. Sim, acho muito possível. Adriana, Mariana, muito obrigada pela participação de vocês. O papo foi ótimo. Tenho certeza que vai ajudar muita gente que acompanhou a gente hoje. E a gente se vê, então, num próximo episódio do Lifelong Cast. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa. Obrigada e até a próxima!